A Segunda Guerra Mundial começou com o ataque alemão à Polônia em setembro de 1939, causando mais de 200 mil mortos em poucas semanas, e se transformou em um conflito que abarcou Europa, Ásia e África. O ascenso do Terceiro Reich, impulsionado pela estratégia de guerra relâmpago, submeteu nações inteiras com uma velocidade inesperada. França caiu em questão de semanas, enquanto Grã-Bretanha resistia nos céus durante a Batalha de Inglaterra. O Mediterrâneo, o norte da África e os Balcãs se converteram em campos de combate decisivos, antes que Hitler iniciasse a invasão massiva da União Soviética com a Operação Barbarroja. As batalhas de Moscou e Stalingrado marcaram o retrocesso alemão, sendo esta última uma das mais sangrentas, com milhões de baixas. A finais de 1944, o Reich estava em retirada, até que Berlim caiu sob o assédio soviético em abril de 1945. Hitler desapareceu em meio do colapso, deixando tras de si um enigma que ainda gera perguntas. O que ocorreu com seu corpo nesses últimos dias? Polônia arrasada. O início sangrento de 1939. Hitler lançou sua ofensiva contra a Polônia ao amanhecer do primeiro dia de setembro de 1939. A desculpa foi um ataque montado em uma emissora alemã na fronteira, apresentado como agressão polonesa. Nesse mesmo dia, as tropas alemãs cruzaram a fronteira em múltiplos frontes, avançando com uma coordenação que as forças polonesas não podiam frear. A estratégia de guerra relâmpago foi posta em prática pela primeira vez, com divisões blindadas e apoio constante da Luftwaffe. As cidades, vilas e estradas ficaram sob bombardeios contínuos, desorganizando qualquer tentativa de resistência. Varsóvia, capital polonesa, se tornou objetivo de ataques aéreos desde as primeiras horas, gerando caos entre civis e defensores. O alto comando alemão havia concentrado mais de 1 milhão de soldados, respaldados por uns 2.000 aviões e cerca de 2.700 tanques. Frente a essa maquinaria, as forças polonesas, embora valentes, não contavam com armamento nem meios para frear a avalanche. Suas cavalarias foram inúteis frente aos blindados e seu sistema defensivo ficou superado em questão de dias. Em paralelo, a propaganda nazista repetia que a Alemanha só agia em defesa própria. Dias antes, o pacto secreto com a União Soviética havia assegurado que a Polônia seria dividida entre ambos. Os primeiros enfrentamentos foram brutais. Cidades como Wielun foram bombardeadas sem prévio aviso, causando milhares de vítimas civis. Colunas de refugiados abarrotavam os caminhos, e as tropas alemãs avançavam com rapidez, apoiadas por motorizados e artilharia leve. A resistência polonesa tentou se reagrupar em torno do Vístula e do Bug, mas a pressão inimiga transbordava cada linha de defesa. No norte, a região do corredor polonês foi arrasada em poucos dias, cortando o acesso ao mar. No sul, Silésia e a região montanhosa caíram uma após a outra. Para o terceiro dia de campanha, o governo polonês entendia que não podia deter a ofensiva sem ajuda externa. Grã-Bretanha e França, que haviam advertido a Hitler, não iniciaram ataques imediatos no fronte ocidental. A chamada Guerra de Brincadeira começava ali, enquanto na Polônia o desastre era real. No 5 de setembro, as colunas alemãs já estavam a poucos quilômetros de Varsóvia. O alto comando alemão, com Heinz Guderian à frente de suas unidades blindadas, mostrava que a nova tática baseada em velocidade e ruptura funcionava sem falhas. No 8 de setembro, os primeiros tanques alemães alcançaram os subúrbios de Varsóvia. O bombardeio aéreo se intensificou, com ataques diários sobre a cidade. Milhares de civis buscaram refúgio em porões, enquanto o suprimento de água e alimentos se deteriorava. As autoridades polonesas, encabeçadas pelo marechal Eduard Schmigel-Ritz, ordenaram a defesa a todo custo, mas o cerco era inevitável. As comunicações com outras regiões do país ficaram cortadas e a capital se converteu em uma fortaleza improvisada. Enquanto isso, a União Soviética se preparava para cumprir sua parte do pacto. No 17 de setembro, o Exército Vermelho cruzou a fronteira oriental da Polônia. Sem declaração de guerra, avançaram em várias colunas em direção a Brest-Litovsk, Grodno e Lvov. Esta invasão pelo leste eliminou qualquer esperança de resistência organizada. Muitos oficiais poloneses ficaram presos entre duas forças inimigas, sem linhas de retirada. O governo e o presidente polonês cruzaram para a Romênia para evitar a captura, deixando o país sem comando central.
Os combates continuaram em vários pontos, com defesas desesperadas como as de Modlin e da península de Hel. No entanto, para o final de setembro, a maior parte do território estava em mãos alemãs ou soviéticas. No 28 de setembro, Varsóvia se rendeu depois de sofrer mais de 3 semanas de bombardeios. A população civil havia suportado ataques constantes que destruíram bairros inteiros. As baixas eram enormes e os recursos de defesa estavam esgotados. Após a queda da capital, a Alemanha e a União Soviética formalizaram a divisão do país em um novo acordo assinado no 29 de setembro. As fronteiras foram desenhadas conforme o acordado no protocolo secreto do Pacto de Agosto. Milhões de poloneses ficaram sob ocupação alemã, enquanto outros tantos foram submetidos ao controle soviético. As represálias começaram de imediato. A Gestapo prendeu intelectuais, líderes políticos e militares. No leste, a NKVD deportou milhares de famílias para a Sibéria. Nas semanas seguintes, a resistência polonesa se reorganizou na clandestinidade. Nasceram grupos de luta nas cidades ocupadas, conhecidos como Exército do Interior. Enquanto isso, nas zonas controladas pela Alemanha, foram implantadas medidas de germanização, confisco de propriedades e perseguição da população judaica. O terror era constante, com execuções públicas e castigos coletivos. As autoridades nazistas viam a Polônia como um território para explorar e submeter. A campanha militar, que havia começado com um ataque surpresa, terminou em menos de 6 semanas. O mundo observava como um país inteiro era eliminado do mapa por 2 potências. Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha no 3 de setembro, mas sua inação no fronte ocidental deu tempo a Hitler para consolidar suas conquistas. A Polônia se converteu em exemplo da brutalidade da nova guerra moderna, onde a aviação e os blindados ditavam o ritmo. Em outubro, a propaganda alemã celebrava a vitória como uma mostra de força do Reich. Em Berlim, Hitler foi recebido como herói pelas elites nazistas. Ao mesmo tempo, no leste, os soviéticos celebravam desfiles em cidades ocupadas. A cooperação entre ambos os regimes ficou em evidência com intercâmbios de prisioneiros e coordenação de movimentos nas zonas fronteiriças. Para a população polonesa, isso significou o início de uma ocupação dupla, marcada por prisões massivas, deportações e assassinatos. Nos primeiros dias de novembro, os alemães criaram o Governo General, administrado por Hans Frank, para gerenciar a parte central do país. Varsóvia ficou sob seu comando direto. As medidas repressivas incluíram fechamento de universidades, confisco de bens e estabelecimento de guetos para concentrar a população judaica. Essa política, que começava com isolamento e trabalho forçado, se converteria mais tarde em extermínio sistemático. Mas nesse outono de 1939, o controle total já era uma realidade. Em dezembro, enquanto o inverno cobria as cidades polonesas de neve, as forças de ocupação consolidavam suas posições. As patrulhas da Gestapo e da Wehrmacht mantinham a vigilância, enquanto as unidades soviéticas completavam a anexação do leste. Milhares de prisioneiros poloneses eram enviados a campos de internamento, onde oficiais e soldados ficavam separados da população civil. Alguns seriam executados meses depois em massacres como o de Katyn. O ataque à Polônia havia mostrado que o método de guerra relâmpago era devastador quando se combinavam velocidade, coordenação e terror aéreo. As lições aprendidas seriam usadas de novo na Europa Ocidental. Grã-Bretanha e França, embora oficialmente em guerra, seguiam sem reagir com ataques significativos. Em Londres e Paris se discutiam planos, mas nos campos da Polônia a guerra real já havia deixado milhares de mortos e um país partido em 2. As últimas operações do ano consistiram em assegurar a fronteira oriental e realocar as populações deslocadas. No oeste da Polônia, os alemães iniciaram censos e reorganização administrativa. Foram proibidos partidos políticos e sindicatos, e qualquer ato de resistência era castigado com execuções. No leste, a NKVD executava expurgos contra oficiais, sacerdotes e professores, buscando eliminar qualquer rastro de elite nacional polonesa. O objetivo era quebrar a identidade do país. Do silêncio no fronte ao raio da guerra. Após a invasão da Polônia, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha no 3 de setembro de 1939. No entanto, no fronte ocidental, não houve combates reais durante meses. Esse período ficou conhecido como a Guerra Estranha, ou Guerra de Brincadeira.
Enquanto Varsóvia caía sob os bombardeios, na Europa Ocidental os exércitos esperavam sem agir. As tropas francesas estavam entrincheiradas na linha Maginot, uma rede de fortificações construída após a Primeira Guerra Mundial para frear qualquer invasor. Os soldados britânicos, enviados como força expedicionária, ocupavam posições no norte da França, preparados para resistir, mas sem ordens ofensivas. Hitler aproveitou esse tempo para consolidar suas conquistas. Com a Polônia dividida junto à União Soviética, ele trasladou unidades para a fronteira ocidental. A propaganda nazista difundia a imagem de um Führer invencível, enquanto os altos comandos planejavam a seguinte ofensiva. A França, por sua vez, confiava que a linha Maginot deteria qualquer ataque. O governo francês, sob o comando de Édouard Daladier, evitava arriscar-se a um choque direto. A Grã-Bretanha, com Neville Chamberlain à frente, mantinha a política de esperar e reforçar suas defesas. Nesses meses, o clima de calma aparente no fronte ocidental contrastava com a brutalidade no leste. Os alemães deportavam milhares de poloneses e judeus para campos de trabalho e prisões. As SS e a Gestapo já estavam implementando políticas de repressão e limpeza. Ainda assim, em Paris e Londres, a sensação era de uma guerra distante. Os jornais falavam de patrulhas menores, mas não havia grandes operações militares. Enquanto isso, a aviação britânica realizava voos de reconhecimento sobre o Ruhr, mas sem bombardeios significativos. Hitler queria golpear a França antes que os britânicos aumentassem sua força aérea. No entanto, o mau tempo atrasou seus planos. Entre outubro de 1939 e março de 1940, a guerra no oeste se limitou a pequenas escaramuças e a propaganda. Os soldados franceses, entediados em suas posições, chamavam essa etapa de drôle de guerre. Para eles, a espera em trincheiras frias e úmidas era um castigo sem sentido. Na Alemanha, em troca, preparava-se um golpe rápido e decisivo. Durante esse tempo, Hitler ordenou assegurar recursos estratégicos. O ferro da Suécia e o acesso ao Mar do Norte eram fundamentais para manter sua indústria bélica. Por isso, a Noruega se tornou objetivo prioritário. Os aliados também entenderam a importância dessa região. Em dezembro de 1939, a Royal Navy afundou o encouraçado alemão Graf Spee em frente a Montevidéu, em um episódio que elevou a moral britânica. Mas em terra, a inatividade continuava. No início de 1940, a Alemanha começou a deslocar suas divisões para o oeste. O plano inicial, conhecido como Fall Gelb, contemplava uma invasão direta da França pela Bélgica. No entanto, o general Erich von Manstein propôs uma variante audaz: atacar pelas Ardenas, uma zona florestal que os franceses consideravam impenetrável para os blindados. Hitler adotou essa ideia, convencido de que a surpresa seria total. O exército alemão, reforçado pela experiência da Polônia, aperfeiçoou sua tática de guerra relâmpago. As divisões Panzer, coordenadas com a Luftwaffe, seriam a ponta de lança para romper as linhas inimigas. Enquanto isso, no Mar do Norte e no Atlântico, a batalha submarina começava a intensificar-se. Os U-boats atacavam comboios britânicos, buscando cortar o suprimento de alimentos e armas. Londres respondeu com sistemas de escolta e com a implementação de radares mais precisos. Apesar desses avanços, a ameaça dos submarinos alemães se manteve alta durante toda a guerra. Cada barco afundado era um golpe à moral e à logística aliada. Em fevereiro de 1940, os aliados tentaram bloquear o comércio alemão com a Escandinávia. Minaram parte das águas norueguesas, o que provocou tensões diplomáticas. A Alemanha acelerou então o planejamento da invasão da Noruega e Dinamarca. O objetivo era garantir a passagem do minério sueco pelo porto de Narvik. Hitler sabia que sem esse ferro, sua produção de aço seria afetada. No 6 de abril, as tropas alemãs embarcaram para o norte, iniciando uma operação anfíbia de grande escala. A nível político, a França vivia divisões internas. Muitos líderes duvidavam da capacidade de enfrentar uma ofensiva alemã. A memória da Primeira Guerra Mundial e seus milhões de mortos pesava sobre cada decisão. Na Grã-Bretanha, Chamberlain perdia apoio por sua gestão da crise. Winston Churchill, que já era parte do gabinete como primeiro lorde do almirantado, ganhava protagonismo com discursos firmes. Suas advertências sobre Hitler começavam a ser escutadas. Em março de 1940, a Alemanha intensificou seus voos de reconhecimento sobre a Bélgica e os Países Baixos.
Os aliados sabiam que o ataque era iminente, mas subestimaram a velocidade e a eficácia da estratégia alemã. A França confiava em sua linha Maginot, sem prever que os blindados cruzariam pelo terreno menos defendido. A inteligência militar aliada não soube interpretar os sinais. Essa falta de reação resultaria fatal semanas depois. A Guerra Estranha foi, na realidade, um tempo perdido para os aliados. Enquanto eles esperavam, a Alemanha se fortalecia. Os exercícios militares no oeste alemão eram contínuos e a produção de armamento crescia em ritmo acelerado. Os discursos de Goebbels mantinham o povo alemão convencido de que a vitória era inevitável. Cada dia de espera jogava a favor de Hitler, que ganhava tempo para polir sua ofensiva. O ambiente no fronte ocidental era de rotina e desânimo. Os soldados franceses passavam o tempo jogando cartas, escrevendo cartas ou bebendo café em refúgios improvisados. Em contraste, os alemães mantinham suas tropas em constante preparação. A Wehrmacht treinava suas unidades para avançar com rapidez, usando coordenação entre aviação, infantaria e blindados. Cada movimento estava calculado para surpreender e desbordar o inimigo. No final de março de 1940, os britânicos reforçaram sua força expedicionária na França. No entanto, seu número e equipamento seguiam sendo insuficientes para enfrentar um ataque massivo. A RAF se concentrava na defesa aérea, consciente de que a Luftwaffe era uma ameaça séria. As conversas entre Londres e Paris sobre uma ofensiva conjunta nunca passaram dos planos. Ninguém queria repetir a matança de trincheiras de 1914. No 4 de abril, os preparativos alemães estavam quase prontos. As divisões Panzer, sob o comando de Guderian e Rommel, esperavam ordens para se mover. A estratégia era clara: um avanço rápido, com apoio aéreo devastador e sem dar tempo aos aliados para se reorganizarem. As primeiras fases da operação estavam focadas em cortar as comunicações entre a França, a Bélgica e os Países Baixos. Uma vez conseguido isso, as forças alemãs se dirigiriam ao coração da França. O período entre setembro de 1939 e março de 1940 foi o silêncio antes da tempestade. A aparente calma no oeste ocultava a preparação da ofensiva mais rápida e demolidora da história moderna. Em questão de semanas, a Blitzkrieg demonstraria que os métodos tradicionais de guerra estavam obsoletos. Os aliados pagariam o preço de sua passividade com uma derrota que sacudiria toda a Europa. França derrotada e o céu em chamas sobre a Inglaterra. Em maio de 1940, a Alemanha iniciou sua grande ofensiva contra a França, Bélgica e os Países Baixos. Foi o início de uma campanha rápida que mostrou a eficácia total da Guerra Relâmpago. As forças alemãs atacaram com várias colunas de tanques, apoiadas por ondas de aviões da Luftwaffe. O objetivo principal era romper as defesas aliadas cruzando pelas Ardenas, uma região que os franceses consideravam difícil de atravessar com veículos blindados. A surpresa foi absoluta. No 10 de maio, as divisões Panzer iniciaram a travessia de Luxemburgo e Bélgica. A Holanda foi golpeada com ataques aéreos devastadores, destruindo aeródromos e linhas de comunicação em questão de horas. Em Roterdã, a Luftwaffe lançou um bombardeio massivo que obrigou à rendição imediata. As tropas paraquedistas alemãs tomaram pontes-chave como a de Moerdijk e asseguraram pontos estratégicos em um tempo recorde. O governo holandês se viu obrigado a capitular no 14 de maio. A Bélgica também ficou exposta. As cidades de Lieja e Antuérpia foram atacadas enquanto as forças belgas tentavam frear o avanço no rio Mosa. Os aliados destacaram parte da força expedicionária britânica, junto com unidades francesas, para conter a investida. No entanto, o plano alemão já havia conseguido romper o fronte. A linha defensiva em Sedan foi atravessada no 14 de maio pelos blindados de Heinz Guderian. Com artilharia pesada e ataques aéreos coordenados, as posições francesas cederam em menos de 24 horas. A partir desse momento, o exército alemão avançou com uma velocidade que transbordou qualquer tentativa de contra-ataque. As estradas ficaram colapsadas por colunas de refugiados e tropas em retirada. No 17 de maio, os tanques de Rommel cruzaram em direção ao Canal da Mancha, isolando os exércitos aliados que haviam entrado na Bélgica. Esse movimento, conhecido como a Guilhotina das Ardenas, dividiu as forças francesas e britânicas. Em menos de uma semana, o exército alemão controlava uma ampla faixa do norte da França
enquanto a Luftwaffe dominava o ar. A situação piorou para os aliados quando a Wehrmacht fechou o cerco sobre Dunkerque. Do 26 de maio ao 4 de junho, desenvolveu-se a Operação Dínamo, uma evacuação massiva organizada pela Royal Navy. Mais de 300 mil soldados britânicos e franceses foram resgatados usando navios de guerra, barcos de pesca e embarcações civis. Embora se tenha conseguido salvar o grosso do exército britânico, todo o material pesado foi abandonado. Após a evacuação de Dunkerque, a Alemanha redobrou sua ofensiva em direção ao interior da França. No 9 de junho, as tropas alemãs cruzaram o rio Sena. Paris foi declarada cidade aberta para evitar sua destruição. No 14 de junho, as tropas alemãs desfilaram pelos Campos Elíseos. A França, que havia resistido durante a Primeira Guerra Mundial, desmoronava em poucas semanas. O governo francês, encabeçado por Paul Reynaud, colapsou diante da magnitude da derrota. Philippe Pétain assumiu o poder e solicitou um armistício. No 22 de junho de 1940, a França assinou a rendição em Compiègne, no mesmo vagão de trem onde a Alemanha havia capitulado em 1918. Hitler quis essa humilhação como vingança. O país ficou dividido em duas zonas: a França, ocupada pelos alemães ao norte e oeste, e a chamada França de Vichy, ao sul, sob um governo fantoche controlado por Pétain e colaboracionistas. Para a Grã-Bretanha, a situação era crítica. Com a França fora de combate, Hitler planejou a invasão das Ilhas Britânicas. A Operação Leão Marinho foi a estratégia desenhada para conquistar a Grã-Bretanha. O primeiro passo era obter superioridade aérea sobre o Canal da Mancha e o sul da Inglaterra. Assim começou a Batalha da Inglaterra, um enfrentamento aéreo sem precedentes entre a Luftwaffe e a Royal Air Force, RAF. Em julho de 1940, a Luftwaffe iniciou ataques contra comboios marítimos e portos britânicos. No 11 de agosto, a ofensiva se concentrou nas bases aéreas da RAF. Durante semanas, os caças britânicos Spitfire e Hurricane resistiram dia após dia, derrubando bombardeiros alemães. O radar britânico, uma tecnologia inovadora naquele momento, permitiu detectar a tempo as ondas inimigas. A fase mais dura começou no 13 de agosto, conhecido como o Dia da Águia. Mais de 1.000 aviões alemães atacaram objetivos em todo o sul da Inglaterra. As cidades costeiras foram bombardeadas, mas a RAF manteve suas linhas operacionais. Os pilotos britânicos, muitos muito jovens, conseguiram infligir grandes perdas à Luftwaffe. No 15 de setembro, conhecido como o Dia da Batalha, foi decisivo. Nesse dia, a RAF derrubou mais de 60 aviões inimigos em uma única jornada. A incapacidade alemã de destruir a RAF obrigou Hitler a mudar de tática. A partir de setembro, a Luftwaffe começou a atacar diretamente cidades como Londres, Coventry e Liverpool. Esses bombardeios noturnos, conhecidos como Blitz, buscavam quebrar a moral britânica. Entre setembro e novembro, milhares de civis morreram pelas bombas. Londres foi golpeada noite após noite, mas o governo de Winston Churchill se manteve firme. Churchill, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro em maio, pronunciou discursos que levantaram a moral de seu povo. Sua frase "nunca tantos deveram tanto a tão poucos" se referia aos pilotos da RAF que defendiam os céus britânicos. Enquanto isso, os britânicos respondiam com incursões de bombardeio sobre portos e fábricas alemãs, embora em menor escala. A Batalha da Inglaterra concluiu oficialmente em outubro de 1940, quando Hitler pospôs indefinidamente a Operação Leão Marinho. A RAF havia conseguido manter o controle do ar, e o canal continuava sendo uma barreira impossível para um desembarque. Foi a primeira grande derrota da Alemanha nazista na guerra. No entanto, o Blitz continuou durante o inverno. Entre novembro de 1940 e maio de 1941, Londres sofreu mais de 70 noites de bombardeios seguidos. Outras cidades industriais como Birmingham, Sheffield e Plymouth foram igualmente atacadas. Apesar da destruição e das vítimas, a moral britânica não se quebrou. O fracasso alemão na Inglaterra obrigou Hitler a olhar para o leste. A ideia de invadir a União Soviética começava a tomar forma. Enquanto isso, a Grã-Bretanha se tornou o último bastião aliado na Europa Ocidental, resistindo sozinha à maquinaria de guerra nazista.
A produção de aviões, barcos e radares se acelerou, e o país reforçou suas alianças com os Estados Unidos para receber suprimentos. No final de 1940, a Luftwaffe havia perdido mais de 1.500 aviões, enquanto a RAF havia perdido cerca de 900. Embora os números de baixas fossem altos para ambos os lados, a capacidade de reposição alemã foi afetada. A guerra aérea havia demonstrado que a superioridade tecnológica e a organização podiam mudar o curso de uma campanha. Fogo cruzado no Mediterrâneo e no deserto africano. Após o fracasso alemão no céu britânico, o Mediterrâneo se tornou o novo cenário estratégico. A Itália, aliada da Alemanha, buscava expandir seu domínio no norte da África e controlar rotas-chave de comércio e suprimentos. Em junho de 1940, quando a França já estava derrotada, Mussolini declarou guerra à Grã-Bretanha e lançou ataques contra posições britânicas no Egito. As forças italianas avançaram da Líbia, tentando tomar o Canal de Suez, mas seus movimentos careceram de coordenação e logística. As tropas britânicas, apoiadas por unidades australianas e indianas, reagiram com rapidez. Em setembro, a ofensiva italiana foi detida em Sidi Barrani. No final daquele ano, os britânicos contra-atacaram com a Operação Compass. Esta campanha foi um golpe devastador para a Itália. Em poucas semanas, os britânicos capturaram mais de 100.000 soldados italianos e avançaram até Benghazi, na Cirenaica. Mussolini ficou humilhado e teve que pedir ajuda a Hitler. No começo de 1941, a Alemanha decidiu enviar o Afrika Korps sob o comando de Erwin Rommel. Rommel, um comandante com grande audácia tática, revitalizou a situação. Suas divisões Panzer desembarcaram em Trípoli em fevereiro e, em menos de um mês, recuperaram grande parte do território perdido. As forças britânicas se viram obrigadas a retroceder para o Egito. A guerra no deserto era uma luta de desgaste. O suprimento de combustível, água e peças de reposição era tão importante quanto as batalhas. O terreno aberto favorecia os ataques rápidos dos blindados, mas também os expunha a emboscadas. Rommel aproveitava qualquer fraqueza nas linhas britânicas para avançar. Em abril de 1941, ele sitiou a cidade de Tobruk, defendida por tropas australianas. Apesar de repetidos assaltos, Tobruk resistiu por mais de 240 dias, tornando-se um símbolo de resistência aliada. Ao mesmo tempo, o controle do Mediterrâneo Central era vital. Malta, uma pequena ilha sob controle britânico, servia como base para atacar comboios italianos e alemães. A Luftwaffe e a Regia Aeronáutica tentaram neutralizá-la com constantes bombardeios, mas a ilha se manteve firme graças ao seu sistema de defesa antiaérea e ao apoio da Royal Navy. O chamado Cerco de Malta foi uma batalha sustentada pelo ar e pelo mar que condicionou toda a guerra no norte da África. Em maio de 1941, Rommel lançou uma nova ofensiva, mas os britânicos conseguiram contra-atacar na Operação Brevity e depois na Operação Battle Axe. Nenhum dos dois lados conseguia uma vitória decisiva. As forças de ambos os lados sofriam com a escassez de suprimentos. Os comboios que cruzavam o Mediterrâneo eram alvo constante de ataques submarinos e aéreos. A situação mudou em novembro com a Operação Crusader. Os britânicos, reforçados por unidades da África do Sul e Nova Zelândia, conseguiram liberar Tobruk e empurrar as tropas de Rommel para El Agheila. No entanto, Rommel não demorou a se reagrupar. No começo de 1942, ele lançou uma contraofensiva que o levou novamente para o leste. Em junho, tomou Tobruk, capturando mais de 30.000 prisioneiros e enormes quantidades de material militar. Foi um de seus maiores triunfos. A queda de Tobruk causou alarme em Londres e Washington. Rommel parecia estar prestes a alcançar o Canal de Suez. Churchill ordenou enviar reforços e substituir os comandantes no Egito. Bernard Montgomery assumiu o comando do 8º Exército Britânico em agosto de 1942. Seu objetivo era deter Rommel em El Alamein, uma posição-chave entre o deserto e o mar. A primeira batalha de El Alamein, em julho, freou o avanço alemão. Embora Rommel tentasse romper as linhas aliadas, o terreno minado e a artilharia britânica o detiveram. Durante semanas, ambos os lados se rearmaram. Montgomery preparou uma ofensiva massiva para outubro. Com uma superioridade clara em tanques,
artilharia e apoio aéreo, o 8º Exército iniciou o ataque no 23 de outubro na Segunda Batalha de El Alamein. A batalha foi intensa, com combates dia e noite. Montgomery aplicou uma tática metódica, desgastando as forças de Rommel até obrigá-las a se retirar. No 2 de novembro, o Afrika Korps iniciou a retirada para a Líbia. Foi o início do retrocesso definitivo do eixo no norte da África. Churchill descreveu El Alamein como o ponto em que começou a virada da guerra para os aliados. Enquanto isso, no Mediterrâneo Ocidental, preparava-se uma operação conjunta entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A Operação Tocha, lançada no 8 de novembro de 1942, consistiu em desembarques no Marrocos e na Argélia. As forças aliadas, lideradas por Dwight Eisenhower, buscavam abrir um novo fronte e encurralar as forças de Rommel entre dois exércitos. As tropas de Vichy ofereceram resistência inicial, mas logo se renderam. Com a chegada dos americanos e o avanço britânico do Egito, o eixo ficou encurralado na Tunísia. Durante o inverno de 1942, as batalhas no deserto se tornaram cada vez mais desesperadoras para as forças alemãs e italianas. Os comboios de suprimentos eram afundados em grande número pelos submarinos aliados e pelos aviões que operavam de Malta. O Mediterrâneo havia se convertido em um corredor vital para ambos os lados. Para a Alemanha e a Itália, manter o fluxo de recursos da Europa era cada vez mais difícil. Para os aliados, assegurar esse corredor era a chave para iniciar o assalto final à Europa pelo sul. O controle do Egito, da Líbia e da Tunísia definia quem poderia dominar o Canal de Suez e as rotas para a Ásia. As operações no norte da África também serviram como campo de prova para novas táticas de guerra combinada. A coordenação entre tanques, infantaria e aviação alcançou um nível nunca visto. Os britânicos, ao aprenderem com seus erros, melhoraram sua logística e comunicação. Por sua vez, Rommel continuava sendo um comandante respeitado, mas a falta de combustível e peças de reposição limitava sua capacidade de manobra. No final de 1942, o eixo havia perdido a iniciativa no Mediterrâneo. A combinação de El Alamein e da Operação Tocha significou o princípio do fim para as forças de Hitler na África. As colunas de prisioneiros, a destruição de comboios e a retirada contínua mostravam que o deserto, que alguma vez foi cenário de vitórias rápidas, agora se convertia em uma armadilha. Barbarroja, o assalto brutal contra a União Soviética. Na primavera de 1941, Hitler já havia decidido atacar a União Soviética. A vitória rápida na França e o fracasso da invasão à Grã-Bretanha o levaram a centrar sua atenção no leste. A Operação Barbarroja, planejada durante meses em segredo, tinha como objetivo destruir o Exército Vermelho em uma campanha relâmpago. A ideia era tomar vastos territórios, esmagar o regime soviético e obter recursos como petróleo e trigo para sustentar a guerra. No 22 de junho de 1941, mais de 3 milhões de soldados alemães e de países aliados cruzaram a fronteira soviética em uma linha de ataque que se estendia do Mar Báltico até o Mar Negro. Era a maior invasão terrestre da história. A ofensiva se dividiu em 3 grandes grupos de exército. O Grupo Norte em direção a Leningrado, o Grupo Centro em direção a Moscou e o Grupo Sul em direção à Ucrânia e ao Cáucaso. Mais de 6.000 canhões, 3.000 tanques e quase 3.500 aviões participaram do ataque inicial. As primeiras horas foram devastadoras para a União Soviética. A Luftwaffe destruiu centenas de aviões em terra, e as comunicações soviéticas colapsaram. O Exército Vermelho, surpreendido, tentou organizar uma defesa caótica enquanto as colunas Panzer avançavam com uma velocidade nunca vista. Cidades como Minsk e Smolensk foram cercadas em questão de dias. Dezenas de milhares de soldados soviéticos ficaram presos em bolsões de cerco, com poucas opções de escape. A propaganda nazista apresentava a ofensiva como uma guerra contra o bolchevismo, mas também era uma campanha de extermínio. As unidades das SS, conhecidas como Einsatzgruppen, seguiam o exército regular para executar comissários políticos, judeus e civis suspeitos. Essa brutalidade foi evidente na Ucrânia, Bielorrússia e nos países bálticos. Aldeias inteiras foram arrasadas, e a população local viveu uma violência sem precedentes. O avanço do Grupo Norte foi rápido. Em poucas semanas,
As tropas alemãs chegaram perto de Leningrado. O Grupo Sul, apoiado por forças romenas e húngaras, avançou sobre a Ucrânia e tomou cidades como Lvov e Kiev. O Grupo Centro, sob o comando de Fedor von Bock, dirigiu-se para Moscou. Os planos de Hitler buscavam uma vitória em questão de meses, antes que chegasse o inverno. No entanto, as distâncias e a resistência soviética começaram a desacelerar a ofensiva. Em julho de 1941, os alemães capturaram Smolensk após uma batalha encarniçada. A defesa soviética, liderada por generais como Zhukov e Timoshenko, começou a se reorganizar. Stalin ordenou uma política de terra arrasada, destruindo fábricas, pontes e colheitas para não deixar nada útil ao inimigo. Milhões de civis foram evacuados para o interior do país. A guerra no leste se transformou em uma luta total. O cerco de Leningrado começou em setembro. Durante quase 900 dias, a cidade sofreu fome, bombardeios e frio extremo. Os alemães tentaram rendê-la por asfixia, cortando rotas de suprimento. Apesar do sofrimento, a população e o Exército Vermelho resistiram. Enquanto isso, no sul, a batalha por Kiev se tornou uma das maiores bolsões de cerco da história. Mais de 500 mil de soldados soviéticos foram capturados em setembro de 1941. O avanço para Moscou foi retomado com a Operação Tufão em outubro. 3 grupos de exército convergiram sobre a capital soviética. A batalha em Vyazma e Briansk foi outra catástrofe para o Exército Vermelho, com centenas de milhares de baixas. Moscou ficou ao alcance da artilharia e o pânico se espalhou entre a população. No entanto, o clima começou a mudar. As chuvas de outono transformaram os caminhos em lamaçais, diminuindo a velocidade dos tanques e caminhões alemães. A logística se tornou um problema crítico. Em novembro, quando os alemães estavam a menos de 30 quilômetros de Moscou, o inverno caiu com uma dureza inesperada. As temperaturas baixaram até 40 graus negativos. As tropas alemãs, sem roupa de inverno adequada, sofreram congelamentos massivos. Suas armas e veículos falhavam devido ao gelo. Em contraste, os soviéticos estavam melhor preparados para o frio. Stalin havia reforçado Moscou com divisões siberianas, treinadas para condições extremas. No 5 de dezembro, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva surpresa. As divisões de Zhukov atacaram com esquiadores, artilharia e tanques T-34, empurrando os alemães para longe de Moscou. Foi a primeira grande derrota da Wehrmacht na guerra. O mito da invencibilidade alemã foi quebrado. Durante semanas, os combates na neve foram brutais, com ambos os lados sofrendo enormes perdas. Em julho de 1941, os alemães capturaram Smolensk após uma batalha encarniçada. A defesa soviética, liderada por generais como Zhukov e Timoshenko, começou a se reorganizar. Stalin ordenou uma política de terra arrasada, destruindo fábricas, pontes e colheitas para não deixar nada útil ao inimigo. Milhões de civis foram evacuados para o interior do país. A guerra no leste se transformou em uma luta total. O cerco de Leningrado começou em setembro. Durante quase 900 dias, a cidade sofreu fome, bombardeios e frio extremo. Os alemães tentaram rendê-la por asfixia, cortando rotas de suprimento. Apesar do sofrimento, a população e o Exército Vermelho resistiram. Enquanto isso, no sul, a batalha por Kiev se tornou uma das maiores bolsões de cerco da história. Mais de 500 mil de soldados soviéticos foram capturados em setembro de 1941. O avanço para Moscou foi retomado com a Operação Tufão em outubro. 3 grupos de exército convergiram sobre a capital soviética. A batalha em Vyazma e Briansk foi outra catástrofe para o Exército Vermelho, com centenas de milhares de baixas. Moscou ficou ao alcance da artilharia e o pânico se espalhou entre a população. No entanto, o clima começou a mudar. As chuvas de outono transformaram os caminhos em lamaçais, diminuindo a velocidade dos tanques e caminhões alemães. A logística se tornou um problema crítico. Em novembro, quando os alemães estavam a menos de 30 quilômetros de Moscou, o inverno caiu com uma dureza inesperada. As temperaturas baixaram até 40 graus negativos. As tropas alemãs, sem roupa de inverno adequada, sofreram congelamentos massivos. Suas armas e veículos falhavam devido ao gelo. Em contraste, os soviéticos estavam melhor preparados para o frio.
Stalin havia reforçado Moscou com divisões siberianas, treinadas para condições extremas. No 5 de dezembro, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva surpresa. As divisões de Zhukov atacaram com esquiadores, artilharia e tanques T-34, empurrando os alemães para longe de Moscou. Foi a primeira grande derrota da Wehrmacht na guerra. O mito da invencibilidade alemã foi quebrado. Durante semanas, os combates na neve foram brutais, com ambos os lados sofrendo enormes perdas. A campanha de 1941 demonstrou que Barbarroja não seria uma guerra curta. A Alemanha havia subestimado a capacidade soviética de mobilização e produção. As fábricas trasladadas para o leste e para além dos Urais começaram a produzir armas em grandes quantidades. Os trens soviéticos transportavam tanques e munições dia e noite. A resistência em cada aldeia e floresta mostrava que a população estava decidida a lutar. Na primavera de 1942, Hitler tentou recuperar a iniciativa. Abandonou os planos de tomar Moscou e se concentrou no sul, buscando capturar os campos petrolíferos do Cáucaso. A ofensiva do Grupo Sul começou em junho, tomando Kharkov após intensos combates. O objetivo principal era Stalingrado, uma cidade industrial às margens do Volga. Hitler considerava que sua captura cortaria as rotas de abastecimento soviéticas e seria um golpe moral devastador. O avanço em direção a Stalingrado foi rápido no princípio. Em julho, os alemães cruzaram o Don e avançaram em direção ao Volga. No entanto, a resistência soviética se tornou cada vez mais feroz. Os combates nas estepes eram exaustivos, com temperaturas superiores a 40 graus. As colunas de suprimentos alemãs se estendiam perigosamente. Enquanto isso, Stalin ordenava que a cidade deveria ser defendida a todo custo. A Batalha de Stalingrado começaria formalmente em setembro, mas as operações prévias no Cáucaso já mostravam os problemas da Alemanha. A extensão do fronte, a falta de combustível e a crescente eficácia do Exército Vermelho anunciavam uma mudança no rumo da guerra. O fracasso em Moscou e o desgaste contínuo no leste eram sinais de que Barbarroja não havia logrado seus objetivos iniciais. Para o final de 1942, a Alemanha havia perdido mais de 1 milhão de homens no fronte oriental, entre mortos, feridos e prisioneiros. O inverno anterior havia demonstrado que o Exército Vermelho não estava derrotado. As fábricas soviéticas produziam milhares de T-34, aviões e peças de artilharia. Cada mês, o poder industrial da URSS crescia, enquanto o da Alemanha se via pressionado pela guerra em vários frontes. Stalingrado, a cidade que deteve o Terceiro Reich. A meados de 1942, a atenção de Hitler concentrou-se por completo em Stalingrado. Após a ofensiva para o sul para assegurar os campos petrolíferos do Cáucaso, ele decidiu que capturar esta cidade industrial junto ao Volga seria a chave para cortar o suprimento soviético e quebrar a moral do inimigo. O 6º Exército, sob o comando de Friedrich Paulus, recebeu a ordem de avançar para a urbe. Com o apoio do 4º Exército Panzer e da Luftwaffe, a campanha começou com a confiança alemã em uma vitória rápida. Em agosto, a ofensiva sobre Stalingrado tomou força. A Luftwaffe bombardeou a cidade de maneira intensiva no 23 de agosto, reduzindo bairros inteiros a escombros. Mais de 40 mil civis morreram nos ataques iniciais. O que deveria ser um golpe decisivo transformou a cidade em um labirinto de ruínas, favorecendo a defesa soviética. Stalin ordenou que nenhum passo atrás seria tolerado, reforçando a cidade com divisões da Guarda Vermelha, operários e voluntários. Os primeiros combates em setembro foram brutais. O 6º Exército penetrou nos bairros do norte, tentando capturar as fábricas Dzerzhinsky, Barrikade e Krasny Oktyabr. Cada edifício se converteu em um ponto de resistência. As unidades soviéticas, sob o comando de Vasily Chuikov, adaptaram-se ao combate urbano com uma estratégia chamada abraçar o inimigo, manter-se o mais perto possível das linhas alemãs para reduzir a eficácia da artilharia e dos bombardeios. As ruas de Stalingrado se encheram de franco-atiradores, minas e emboscadas. A Luftwaffe continuou bombardeando a cidade, mas os escombros serviam de cobertura aos defensores. As baixas eram contadas aos milhares a cada semana. Os alemães tomavam uma quadra para perdê-la no dia seguinte. O avanço, previsto para dias, se converteu em uma luta de desgaste interminável.
A população civil presa no fronte sobrevivia entre ruínas, sem água nem alimentos suficientes. Em outubro, a luta intensificou-se nas fábricas. O Sexto Exército lançava ataques diários para controlar estes complexos industriais, mas os defensores soviéticos os repeliam com artilharia, granadas e combates corpo a corpo. O ruído dos bombardeios e a destruição era constante. Os soviéticos recebiam reforços cruzando o Volga sob o fogo da artilharia alemã. Cada noite, pequenas embarcações transportavam soldados, armas e munições. Hitler exigia que Paulus tomasse a cidade a qualquer custo. Foram enviadas mais divisões para o fronte, mas o avanço mal se media em metros. Enquanto isso, o inverno se aproximava e o alto comando soviético preparava um contra-ataque massivo. A Operação Urano, planificada por Zhukov e Vasilevsky, buscava cercar as forças alemãs dentro de Stalingrado, atacando seus flancos, defendidos por exércitos romenos e húngaros menos preparados. 19 de novembro de 1942, a Operação Urano começou. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos, apoiados por 6.000 peças de artilharia e 1.000 tanques, golpearam os pontos fracos do eixo ao norte e sul da cidade. Em questão de dias, as forças alemãs ficaram cercadas. O Sexto Exército, com mais de 250.000 tropas, estava preso em um anel de fogo. Paulo solicitou permissão para tentar uma ruptura, mas Hitler o proibiu. Ordenou que resistisse, prometendo uma ponte aérea para abastecê-lo. A Luftwaffe, com Hermann Göring no comando, assegurou que poderia entregar 500 toneladas diárias de suprimentos, mas a realidade foi muito distinta. Com o mau clima e a pressão da defesa antiaérea soviética, mal se conseguia entregar 80 ou 100 toneladas por dia, insuficientes para sustentar o exército cercado. O frio do inverno se tornou um inimigo a mais. As temperaturas baixaram para 40 graus negativos. Os soldados alemães careciam de roupa adequada e a fome se espalhava. Muitos sobreviviam com rações mínimas, cavalos mortos e sopa feita com restos de couro. As doenças como o tifo e a disenteria fizeram estragos. Enquanto isso, os soviéticos estreitavam o cerco. Hitler enviou o marechal Erich von Manstein para organizar uma operação de resgate chamada Tempestade de Inverno. Em dezembro, as divisões do Grupo de Exércitos Don tentaram abrir um corredor para Stalingrado. Apesar de avanços iniciais, a ofensiva foi detida a 50 quilômetros da cidade devido à forte resistência soviética. Paulus recebeu a ordem de permanecer em suas posições, o que condenou o Sexto Exército à destruição. Durante dezembro e janeiro, os combates dentro do perímetro se tornaram cada vez mais desesperados. A artilharia soviética bombardeava sem descanso e a Luftwaffe perdeu o controle do ar. Os soldados alemães se escondiam em porões e ruínas, resistindo com pouca munição. Os soviéticos, bem abastecidos e motivados, lançavam assaltos contínuos. Cada dia, o cerco se reduzia. No 31 de janeiro de 1943, Paulus, ascendido a marechal de campo por Hitler horas antes, rendeu-se com suas tropas no setor sul de Stalingrado. 2 dias depois, as últimas unidades alemãs no norte também se entregaram. Dos mais de 300.000 homens que formavam o Sexto Exército no início da batalha, menos de 100.000 ficaram prisioneiros. A maioria morreria nos campos soviéticos. A vitória soviética em Stalingrado foi um ponto de ruptura na guerra. Pela primeira vez, um exército alemão inteiro foi destruído. As perdas do eixo superaram os 800.000 homens, enquanto os soviéticos também pagaram um preço enorme, com mais de 1 milhão de baixas entre soldados e civis. Apesar do custo, a moral soviética se elevou, e o mito da invencibilidade nazista desmoronou. O fronte oriental mudou depois de Stalingrado. A Alemanha passou à defensiva em muitos setores e a iniciativa ficou nas mãos soviéticas. O Exército Vermelho, reforçado por uma indústria que produzia milhares de tanques T-34 e aviões Yak, preparava-se para novas ofensivas. Para Hitler, a derrota foi um golpe pessoal. Ele havia prometido que a cidade cairia, mas em seu lugar suas melhores tropas foram aniquiladas. As sequelas de Stalingrado foram sentidas em toda a Europa. Os aliados viram que o exército alemão podia ser derrotado em terra. A propaganda soviética celebrava a vitória como um símbolo de resistência heróica. Para os soldados que sobreviveram, a cidade era um pesadelo de fogo, gelo
e morte. A paisagem de Stalingrado, cheia de cadáveres e escombros, tornou-se uma lembrança indelével do horror da guerra moderna. De Sicília à Normandia, a ofensiva que abriu a Europa. Após a vitória soviética em Stalingrado e o retrocesso alemão na África, os aliados decidiram abrir um novo fronte no sul da Europa. A Operação Husky, o desembarque na Sicília, começou na noite de 9 para 10 de julho de 1943. Uma frota composta por mais de 3.000 barcos transportou mais de 160.000 soldados britânicos, americanos e canadenses para as praias da ilha. O assalto foi precedido por intensos bombardeios aéreos e navais para desorganizar as defesas italianas e alemãs. As forças de Patton, no comando do 7º Exército dos Estados Unidos, e Montgomery, à frente do 8º Exército Britânico, avançaram do sul e do leste da ilha. Os combates foram duros em zonas montanhosas e vilarejos fortificados, mas a resistência italiana colapsou com rapidez. As tropas alemãs, em menor número, realizaram uma retirada organizada para Messina para cruzar para o continente. Para o 17 de agosto, toda a Sicília estava em mãos aliadas. A invasão da Sicília provocou uma crise política na Itália. Mussolini, debilitado e sem apoio militar efetivo, foi destituído no 25 de julho, após uma votação no Grande Conselho Fascista. O rei Vítor Emanuel o prendeu e nomeou Badoglio como novo primeiro-ministro. Embora o regime tenha tentado continuar a guerra junto à Alemanha, as negociações secretas com os aliados avançavam. No 8 de setembro, a Itália assinou um armistício, provocando o colapso de seu exército e o caos em todo o país. Hitler reagiu de imediato. Ordenou a Operação Eixo para desarmar as tropas italianas e ocupar o norte e centro da Itália. Um comando alemão, liderado por Otto Skorzeny, libertou Mussolini na famosa Operação no Gran Sasso no 12 de setembro. Mussolini foi levado para o norte, onde estabeleceu a República Social Italiana, um governo fantoche sob controle alemão. As tropas alemãs, sob o comando de Kesselring, prepararam linhas defensivas na península, decididas a frear o avanço aliado. No 9 de setembro de 1943, começou a invasão da península com o desembarque em Salerno, conhecido como Operação Avalanche. As forças aliadas enfrentaram uma feroz resistência alemã que quase empurrou as tropas para o mar. Com o apoio da aviação e da artilharia naval, os aliados consolidaram uma cabeça de praia e avançaram lentamente para o norte. As estradas italianas, estreitas e montanhosas, favoreciam as defesas alemãs. Cada colina e cada vilarejo foram cenário de combates prolongados. Roma não seria libertada até o 4 de junho de 1944. Antes disso, os aliados tiveram que enfrentar batalhas difíceis como Monte Cassino, onde a abadia beneditina ficou destruída por um bombardeio massivo em fevereiro de 1944. Os alemães haviam convertido a linha Gustave em um muro defensivo quase impenetrável. A campanha de Anzio, iniciada em janeiro com outro desembarque, se tornou um longo cerco até que as forças aliadas conseguiram romper o fronte em maio. Enquanto isso, no outro extremo da Europa, os preparativos para a invasão da França avançavam. Desde o final de 1943, Churchill, Roosevelt e Stalin haviam concordado em abrir um segundo fronte no oeste para aliviar a pressão soviética. A Operação Overlord foi o plano para desembarcar na Normandia. Sua fase inicial, chamada Operação Netuno, consistia em levar mais de 150.000 soldados para as praias normandas em um único dia. No 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, começou o maior desembarque anfíbio da história. Nas praias com nomes em código Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, milhares de barcaças se aproximaram sob o fogo da artilharia alemã. Omaha foi a mais sangrenta, com ondas de soldados americanos caindo sob metralhadoras e morteiros. Apesar das enormes perdas, os aliados conseguiram abrir brechas nas defesas do Muro Atlântico. O sucesso na Normandia foi possível graças a um elaborado plano de engano, chamado Operação Fortitude, que convenceu os alemães de que o desembarque principal seria em Calais. Divisões inteiras ficaram esperando uma invasão que nunca chegou, enquanto Rommel, responsável pelas defesas costeiras, não conseguiu mobilizar a tempo suas reservas blindadas.
Os paraquedistas americanos da 82ª e 101ª Divisões, junto aos britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, asseguraram pontes e estradas vitais na madrugada do desembarque. Nos dias seguintes, os aliados consolidaram suas posições na Normandia. O bocage, uma região de sebes e caminhos estreitos, dificultou o avanço. Os combates em cidades como Carentan e Caen foram intensos, com artilharia e bombardeios aéreos destruindo bairros inteiros. Os tanques Sherman e Churchill chocavam-se contra os blindados Tiger e Panther em campos minados. O avanço era lento, mas constante. No 25 de junho, a Operação Cobra permitiu às forças americanas romper as linhas alemãs perto de Saint-Lô. Patton, no comando do Terceiro Exército, avançou rapidamente para o sul e o oeste, libertando cidades como Avranches e Brest. Ao mesmo tempo, os britânicos e canadenses lançaram a Operação Goodwood para pressionar no setor oriental. Essas ofensivas obrigaram os alemães a retroceder para o rio Sena. Ninete de agosto, Paris se levantou em insurreição contra a ocupação alemã. As forças da resistência atacaram quartéis e pontos estratégicos. No 25 de agosto, as tropas do general Leclerc, junto com a 4ª Divisão Americana, entraram na cidade entre aclamações. A libertação de Paris foi um momento chave na campanha, embora Hitler tivesse ordenado destruir a cidade antes de permitir que caísse em mãos aliadas. O general Dietrich von Choltitz desobedeceu essas ordens, rendendo a capital sem arrasá-la. A invasão da Normandia marcou o início da libertação da Europa Ocidental. No final de agosto, o exército alemão estava em retirada para a Bélgica. Os aliados haviam assegurado portos-chave como Cherburgo e estavam prontos para lançar novas ofensivas em direção ao Reno. No entanto, as perdas haviam sido altas, mais de 200.000 baixas aliadas e um número similar de soldados alemães mortos, feridos ou capturados. O sucesso de Overlord mudou o curso da guerra no oeste. Com a Itália parcialmente libertada e a França recuperada, o seguinte objetivo era entrar no coração da Alemanha. Mas antes, os aliados teriam que enfrentar a dura resistência nas Ardenas e coordenar-se com a ofensiva soviética no leste. A guerra entrava em sua fase final, com o Reich cada vez mais encurralado. Alemanha à beira do abismo, 1944. No final do verão de 1944, o Terceiro Reich encontrava-se em retirada em quase todos os frontes. Após a libertação da França e o avanço aliado desde a Normandia, as tropas alemãs se retiravam para a Bélgica e os Países Baixos. No leste, o Exército Vermelho havia destruído grande parte do grupo de exército centro na Operação Bagration, avançando centenas de quilômetros em apenas semanas e libertando a Bielorrússia e parte da Polônia. A pressão sobre a Alemanha era total. No oeste, a ofensiva aliada continuava com uma velocidade inesperada. Patton, no comando do Terceiro Exército Americano, cruzou o rio Sena e libertou cidades como Reims e Nancy. Montgomery, à frente das forças britânicas e canadenses, avançava em direção a Antuérpia e ao norte da Bélgica. A captura de Antuérpia, com seu porto intacto, era crucial para abastecer os exércitos aliados que se moviam cada vez mais longe da Normandia. No entanto, os alemães mantinham o controle da foz do rio Escalda, o que atrasou a utilização completa do porto. A resistência alemã continuava sendo forte em áreas estratégicas. As divisões blindadas, embora debilitadas, lutavam com ferocidade em cada retirada. Hitler ordenou a seus comandantes para não ceder terreno sem lutar, o que causava enormes baixas entre suas próprias tropas. A guerra se convertia em uma série de combates encarniçados em cidades e florestas, com bombardeios contínuos da aviação aliada. As forças aéreas alemãs estavam praticamente anuladas pela superioridade de caças e bombardeiros aliados. Em setembro, Montgomery lançou a Operação Market Garden, um ambicioso plano para cruzar o Reno mediante uma combinação de paraquedistas e ataques terrestres. As divisões aerotransportadas britânicas, americanas e polonesas foram lançadas na Holanda para tomar pontes-chave, como a de Arnhem. Embora alguns objetivos tenham sido alcançados, a operação fracassou devido à forte resistência alemã e a problemas de coordenação. As baixas foram elevadas, especialmente entre os paraquedistas britânicos da 1ª Divisão, que ficaram cercados em Arnhem.
Enquanto isso, o fronte oriental continuava seu avanço implacável. O Exército Vermelho libertou Varsóvia em uma ofensiva devastadora, embora o levante do exército do interior polonês, em agosto, tenha sido brutalmente esmagado pelos alemães antes da chegada soviética. A cidade ficou destruída e milhares de combatentes e civis foram executados. Essa tragédia marcou uma das etapas mais cruéis do ano. Stalin, por razões estratégicas, deteve temporariamente suas tropas nos arredores, permitindo que as forças alemãs reprimissem a insurreição. No sul da França, os aliados haviam aberto um segundo fronte com a Operação Dragão em agosto de 1944. Desembarcaram na costa mediterrânea, libertando Marselha e Toulon em questão de dias. Dali avançaram para o norte, conectando com as forças que vinham da Normandia. Essa manobra cortou as linhas de suprimento alemãs e acelerou o colapso de suas defesas em toda a França. Para outubro, a guerra havia chegado à fronteira alemã. A linha Siegfried, uma série de fortificações construídas na década de 30, tornou-se o próximo obstáculo. As batalhas em Aachen e na floresta de Hürtgen foram intensas, com combates casa a casa e um terreno difícil coberto de minas. Os aliados avançavam lentamente, pagando um alto preço por cada quilômetro. Apesar de sua retirada, os alemães seguiam bem entrincheirados e utilizavam artilharia pesada para frear cada ataque. Hitler, cada vez mais isolado em seu quartel-general, apostava em uma grande ofensiva para mudar o rumo da guerra no oeste. Assim nasceu o plano para a Batalha das Ardenas, concebido como um golpe surpresa que dividiria os aliados e tomaria o porto de Antuérpia. No final de dezembro de 1944, mais de 200.000 tropas alemãs, apoiadas por 1.000 tanques e canhões, lançaram-se ao ataque nas densas Ardenas, aproveitando o mau tempo que impedia o uso da aviação aliada. No 16 de dezembro começou o ataque. As divisões americanas no setor, surpreendidas pela ofensiva, foram empurradas para trás. Bastogne, um cruzamento estratégico, ficou cercado pelas forças alemãs. No entanto, a resistência da 101ª Divisão Aerotransportada, apoiada por unidades blindadas, conseguiu frear o avanço. Patton reorganizou seu terceiro exército e, em uma manobra rápida, virou para o norte para liberar Bastogne no 26 de dezembro. Com a melhora do clima, a aviação aliada retomou os céus, destruindo colunas alemãs presas em estradas geladas. A Batalha das Ardenas se converteu na última grande tentativa de Hitler para mudar o curso da guerra. Embora os alemães tenham conseguido penetrar até 80 quilômetros no fronte aliado, não puderam sustentar o impulso. As baixas foram devastadoras. Mais de 100.000 soldados do eixo entre mortos, feridos e prisioneiros. O fracasso da ofensiva deixou o exército alemão exausto, sem reservas suficientes para deter o avanço em direção ao Reno. Ao mesmo tempo, no leste, a ofensiva soviética de inverno se desenrolou em janeiro de 1945. O Exército Vermelho cruzou o Vístula e avançou em direção à Prússia Oriental e à Silésia, liberando Varsóvia e fechando o cerco sobre Budapeste. Os combates na Hungria foram ferozes, com o cerco da capital húngara prolongando-se até fevereiro. O grupo de exércitos norte ficou preso na Bolsa de Curlândia, onde resistiria até o final da guerra. Nos Países Baixos, as operações aliadas avançavam lentamente devido às inundações provocadas pela destruição de diques. A população civil sofria fome extrema durante o chamado Inverno da Fome, de 1944 a 1945. Os comboios de ajuda humanitária enviados pelos aliados aliviariam a crise meses depois, quando os alemães começaram a se retirar para seu próprio território. No fronte ocidental, a travessia do Reno se converteu no objetivo principal. No início de março de 1945, os aliados conseguiram tomar intacta a ponte de Remagen, permitindo um avanço rápido em direção ao coração industrial da Alemanha. As cidades alemãs estavam devastadas pelos bombardeios constantes. Dresden, em fevereiro, sofreu um dos ataques aéreos mais destrutivos, com incêndios que arrasaram bairros inteiros e causaram dezenas de milhares de mortos. O colapso alemão em 1944 foi consequência da pressão combinada de todos os frontes. A perda da França, as derrotas no leste e o fracasso da ofensiva das Ardenas deixaram o Reich sem capacidade ofensiva real. A moral das tropas e da população civil desabava enquanto a guerra se aproximava do próprio território alemão.
A queda feroz de Berlim. Em abril de 1945, o Terceiro Reich estava à beira do colapso. As forças soviéticas haviam cruzado o Oder e se encontravam a escassos 70 quilômetros de Berlim. O Exército Vermelho, com mais de 2 milhões de soldados e uma artilharia avassaladora, preparava o assalto final. Zhukov, no comando da Primeira Frente Bielorrussa, e Konev, à frente da Primeira Frente Ucraniana, competiam para serem os primeiros a tomar a capital do Reich. No 16 de abril, começou a ofensiva com um ataque massivo nas colinas de Seelow. Mais de 9.000 canhões dispararam simultaneamente, iluminando a noite com uma tempestade de fogo. As defesas alemãs, compostas por restos de divisões regulares, Volkssturm e juventudes hitlerianas, resistiram com obstinação. No entanto, a superioridade numérica e material soviética era esmagadora. Após 3 dias de combates, o fronte se rompeu e as colunas de tanques avançaram em direção a Berlim. A capital alemã se preparava para a batalha final. As ruas estavam cheias de barricadas, trincheiras improvisadas e ninhos de metralhadoras. Milhares de civis foram obrigados a pegar armas rudimentares para defender a cidade. No bunker da chancelaria, Hitler, rodeado de seus últimos leais, continuava emitindo ordens irreais, acreditando ainda que a guerra podia mudar de rumo. Goebbels, Bormann e outros altos hierarcas permaneciam junto a ele, enquanto a cidade era cercada. No 20 de abril, dia do aniversário de Hitler, as tropas soviéticas iniciaram os bombardeios sobre o centro de Berlim. Os tanques T-34 avançavam entre ruínas, enfrentando lança-foguetes portáteis e canhões anticarro escondidos em porões. Cada rua se converteu em um campo de batalha. As baixas eram enormes em ambos os lados, e a população civil ficava presa entre os tiroteios e os incêndios. O avanço de Zhukov do leste e de Konev do sul se acelerou nos dias seguintes. Os combates se concentraram em pontos estratégicos como o aeroporto de Tempelhof e o Tiergarten. A Luftwaffe praticamente não existia e a artilharia soviética disparava sem descanso. Os restos das divisões alemãs tentavam atrasar o avanço com contra-ataques suicidas, mas o cerco se fechava cada vez mais. Na noite do 23 de abril, Hitler compreendeu que a situação era irreversível. Recusou abandonar Berlim, insistindo em permanecer na chancelaria. Dias depois, ordenou às tropas que resistissem até o último homem. Goebbels, fanático até o final, instou os berlinenses a lutar com qualquer meio disponível. A cidade ardia e a fumaça cobria o céu enquanto o Exército Vermelho se aproximava do centro. No 25 de abril, as vanguardas soviéticas cercaram completamente Berlim. Nesse mesmo dia, em Torgau, as forças americanas e soviéticas se encontraram às margens do Elba, selando a divisão da Alemanha. Enquanto isso, a capital se converteu em uma armadilha mortal. Os civis buscavam refúgio em estações de metrô, que logo foram inundadas pelas bombas e pelo colapso de estruturas. Os combates pelo Reichstag começaram no 27 de abril. Para os soviéticos, içar sua bandeira sobre o parlamento nazista era um objetivo simbólico. As divisões de guardas avançaram entre as ruínas, enfrentando franco-atiradores, minas e fogo cruzado. Cada andar do edifício foi tomado a um alto custo, com enfrentamentos corpo a corpo que duraram horas. No 30 de abril, a bandeira vermelha tremulou finalmente no alto do Reichstag, marcando o colapso definitivo da defesa alemã. Restos de um ditador, o último dia do Reich. Nos primeiros dias de maio de 1945, o centro de Berlim estava reduzido a escombros. O Exército Vermelho havia tomado o Reichstag, as ruas principais e as pontes sobre o Spree. As colunas de fumaça eram vistas a quilômetros de distância. O bunker da chancelaria, um labirinto subterrâneo, se converteu no último refúgio dos dirigentes nazistas. Ali, Hitler permanecia junto a seu círculo mais próximo, recebendo notícias cada vez mais desalentadoras. Os informes do fronte chegavam hora após hora. As divisões do oeste haviam sido empurradas para o Elba. As comunicações estavam cortadas e as reservas de alimentos e combustível se esgotavam. As últimas conversas de Hitler com seus generais foram tensas. Ele ordenou resistir em Berlim a qualquer preço, embora fosse evidente que já não existia capacidade real de contra-ataque. Os altos comandos da Wehrmacht, como Keitel e Jodl, encontravam-se longe da cidade, enquanto no bunker o ambiente era de resignação.
Eva Braun, que havia permanecido junto a Hitler até o final, casou-se com ele em uma breve cerimônia na madrugada do 29 de abril. As testemunhas desse ato descreveram um ambiente sombrio, com o ruído de artilharia soviética retumbando sobre a chancelaria. Nesse mesmo dia, Hitler ditou seu testamento político, designando sucessores e deixando instruções para evitar que seu corpo fosse capturado pelo inimigo. No 30 de abril, com as tropas soviéticas a escassos metros, prepararam-se para os momentos finais. No jardim da chancelaria, foi cavada uma cratera que seria usada para incinerar os restos. Às 3:30 da tarde, os ajudantes escutaram disparos nos aposentos privados. Minutos depois, os corpos de Hitler e Eva Braun foram retirados, envoltos em cobertores. As testemunhas, como Otto Günsche e Heinz Linge, seguiram ao pé da letra as ordens de queimar os restos com galões de gasolina disponíveis no pátio. A fumaça se misturava com os incêndios da cidade enquanto o pequeno grupo vigiava para que os corpos ficassem irreconhecíveis. Em meio aos bombardeios, a cerimônia improvisada se desenvolveu sem interrupções. A artilharia soviética continuava golpeando a área, e o som das explosões se misturava com o do fogo. Depois de várias horas, as chamas se extinguiram e os restos foram enterrados em um buraco improvisado junto ao muro do jardim. No dia seguinte, o 1º de maio, Joseph Goebbels e sua esposa Magda tomaram decisões similares, embora com um destino igualmente sombrio. Seus 6 filhos foram encontrados sem vida no bunker, enquanto o pessoal que restava tentava escapar da cidade sitiada. Martin Bormann tentou fugir junto com um grupo de oficiais, mas seria achado morto dias mais tarde perto da ponte Weidendammer. O círculo mais próximo de Hitler desaparecia em meio ao caos. No 2 de maio, o general Helmut Weidling se rendeu formalmente ao Exército Vermelho. Berlim ficou sob controle soviético. As patrulhas entraram na chancelaria e começaram a inspecionar as instalações subterrâneas. No jardim foram encontrados restos humanos queimados, fragmentos de ossos e dentes que foram cuidadosamente analisados. As equipes do Smersh, a unidade de contra-inteligência soviética, encarregaram-se de identificar os restos, confirmando que pertenciam a Hitler e Eva Braun. Durante semanas, os soviéticos mantiveram o achado em segredo. Stalin, desconfiado das versões oficiais, ordenou investigações exaustivas. Os fragmentos recuperados, incluindo dentes e pontes dentárias, foram comparados com arquivos médicos do dentista pessoal de Hitler, confirmando sua identidade. Os informes foram classificados e durante anos se especulou sobre o destino final dos restos. Enquanto isso, nas ruas de Berlim, o caos se misturava com os primeiros sinais de ocupação. Os soldados soviéticos asseguravam edifícios estratégicos, enquanto equipes de engenheiros retiravam minas e armadilhas explosivas. Os poucos habitantes que restavam saíam dos refúgios, surpresos pela magnitude da destruição. A chancelaria, símbolo do poder nazista, estava em ruínas, com seus tetos desabados e seus corredores inundados de água e escombros. O corpo de Hitler, reduzido a restos calcinados, foi trasladado pelas unidades soviéticas em segredo. Durante anos, Moscou guardou em arquivos ultra-secretos os informes e fragmentos ósseos. Em 1968, os restos foram destruídos completamente por ordem do KGB, com exceção de peças dentárias e um fragmento de crânio que se conservam em arquivos históricos. Estes achados seriam confirmados décadas depois por estudos forenses e análises de DNA. O final de Hitler marcou também a dissolução total do regime nazista. Os líderes sobreviventes foram capturados e julgados em Nuremberg. A queda do Reich não só foi o resultado das batalhas no fronte, mas também do colapso interno de um sistema baseado na repressão e na propaganda. Berlim, devastada, ficou dividida em setores de ocupação controlados pelas potências vencedoras. As imagens dos restos calcinados e das ruínas da chancelaria nunca foram difundidas oficialmente naquele momento. A União Soviética utilizou a informação como arma política nos primeiros anos da Guerra Fria. Inclusive, circularam rumores de que Hitler havia escapado, rumores que persistiram durante décadas devido ao hermetismo de Moscou. No entanto, a evidência forense recolhida no jardim da chancelaria confirmou seu destino sem margem de dúvida. Nos meses posteriores à guerra, o bunker foi desmantelado em grande parte. As ruínas foram seladas para evitar que se convertessem em um lugar de culto.
Os soviéticos destruíram estruturas próximas e converteram a zona em um espaço neutro. Décadas depois, mal restavam vestígios visíveis do lugar onde se havia escrito o último capítulo do regime nazista. O fim de Hitler também significou o fechamento simbólico de uma era de violência e destruição. Milhões de pessoas morreram em uma guerra que arrasou cidades e nações inteiras. A queda do Reich, em maio de 1945, marcou o início de uma Europa dividida, mas também a esperança de reconstrução. A Alemanha ficaria partida em 2 estados, e Berlim, epicentro do conflito, seria o símbolo dessa divisão durante quase meio século. A Segunda Guerra Mundial começou com o ataque alemão à Polônia em setembro de 1939, causando mais de 200 mil mortos em poucas semanas, e se transformou em um conflito que abarcou Europa, Ásia e África. O ascenso do Terceiro Reich, impulsionado pela estratégia de guerra relâmpago, submeteu nações inteiras com uma velocidade inesperada. França caiu em questão de semanas, enquanto Grã-Bretanha resistia nos céus durante a Batalha de Inglaterra. O Mediterrâneo, o norte da África e os Balcãs se converteram em campos de combate decisivos, antes que Hitler iniciasse a invasão massiva da União Soviética com a Operação Barbarroja. As batalhas de Moscou e Stalingrado marcaram o retrocesso alemão, sendo esta última uma das mais sangrentas, com milhões de baixas. A finais de 1944, o Reich estava em retirada, até que Berlim caiu sob o assédio soviético em abril de 1945. Hitler desapareceu em meio do colapso, deixando tras de si um enigma que ainda gera perguntas. O que ocorreu com seu corpo nesses últimos dias?